Olá pessoal, hoje eu quero convidar vocês para refletir sobre essa matéria. Bom, então nós tivemos uma atualização da recomendação do número de minutos da prática de atividade física por semana pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Desde 2010 essa recomendação ela não era atualizada. Nós tínhamos então a recomendação de 150 minutos semanais de atividade física e nesse momento a OMS recomenda 300 minutos por semana de atividade física. E a minha primeira reflexão, meu primeiro convite para reflexão para vocês é por que será que a OMS dobrou a recomendação de atividade física? Então nós tínhamos 150, agora subiu para 300. O que aconteceu? Será que a ciência descobriu através da atividade física que os benefícios aumentaram? Será que a população tem estado mais sedentária? Então a gente precisa correr contra o tempo e fazer mais atividade física? Então fica aí a minha primeira proposta de reflexão que é para a gente fazer, legal? Hoje em dia, vamos tentar contextualizar. Você, de maneira alguma, você vai no consultório médico, por exemplo, que é a autoridade de saúde mais próxima das pessoas, mais próxima da população. Você não entra no consultório médico e o médico diz que você não deve praticar atividade física. Pelo contrário, cada vez mais os médicos têm recomendado essa prática. Então você sai de lá e ele diz, olha, procura uma academia, vai fazer uma aula de grupo, vai fazer natação, hidroginástica. Então sempre, cada vez mais a classe médica tem recomendado a prática de atividade física. Então nós temos o órgão máximo de saúde recomendando mais atividade física, nós temos os médicos, que são quem tem um contato direto, também recomendando atividade física, e nós cada vez mais temos informação sobre o benefício da prática do exercício físico e os malefícios do sedentarismo. E a nossa segunda reflexão é por que o número do sedentarismo tem aumentado. Então nós temos a informação na palma da mão, nós sabemos que o número de sedentários tem aumentado no mundo e nunca nós tivemos tanta informação sobre o benefício da atividade física e ao mesmo tempo nós temos um número de sedentários aumentando no mundo. Por que isso acontece? Nós temos que tentar entender o contexto da nossa sociedade para poder chegar a possíveis... Então a gente precisa entender qual é que é o ambiente que essas pessoas vivem. Nós sabemos que o aumento das urbanizações tem contribuído para o estilo de vida mais sedentário. Nós sabemos que as tecnologias têm atraído mais as pessoas por conforto, para praticidade e, consequentemente, para ir na atividade física. Então hoje nós temos Smart TVs, nós temos smartphones, muita interatividade digital que segura essas pessoas no sedentarismo. E se a gente for parar para pensar biologicamente, o que a gente reflete sobre isso? Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa da atividade física para sobreviver. Em consequência disso, o nosso cérebro ele é uma máquina feita para poupar energia. O nosso cérebro ele vai procurar o máximo conforto possível, ele vai procurar poupar energia, ok? Porque é sobrevivência, é instinto de sobrevivência, e no meio temos nós com as nossas decisões, com as nossas tarefas, lutando no meio desse impasse. Agora, quando a gente fala desse ambiente, a gente tem que levar em consideração muitos fatores, ok? O ambiente que essa pessoa vive, o bairro que essa pessoa vive, questões de segurança, se existe um parque, um jardim próximo, se tem uma academia próxima, se essa pessoa tem carro, se depende de transporte público, a logística dela de trabalho, onde ela trabalha, a distância que ela percorre para chegar no trabalho, N fatores e que obviamente têm que ser respeitados da individualidade de cada pessoa. Agora, uma coisa que nós também podemos nos questionar é como a gente reage a esse ambiente. Então, se eu sei dessa realidade, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha reação? Qual que vai ser a minha decisão? Eu vou simplesmente aceitar e lamentar, por exemplo, ou eu vou tentar criar estratégias, eu vou tentar reagir positivamente a essa realidade e criar alternativas para começar a praticar atividade física e fugir dessa realidade tão maléfica que é o sedentarismo. Bom, então, sabendo dessas informações, sabendo
dos malefícios todos do sedentarismo e dos benefícios da atividade física, como que a gente faz para começar? Como que a gente faz para engrenar? Porque se nós já estamos munidos dessas informações, e agora, como começar? A primeira dica que eu dou para a gente conseguir começar é escolher uma atividade física que nos dê prazer, ok? Então vamos pensar, dentre elas todas, qual delas nos dá prazer e é possível fazer, para que seja possível fazer a manutenção desse estilo de vida. Então, se eu gosto de andar de bicicleta, é uma atividade física? É. Então, vou optar por começar a pedalar. Fazer caminhada, corrida, musculação, uma natação, dança, né? Enfim, é tentar achar uma atividade física, um exercício físico que me gere prazer e que eu consiga fazer a manutenção, que aquilo não seja um custo muito grande para mim, que eu não tenha que lutar para fazer aquilo. Passado essa barreira do início, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre tentar criar um hábito. Por que criar um hábito? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é difícil dar aquele start para começar a fazer atividade física, né? E eu compreendo, sim, que é difícil. Mas quando a gente cria um hábito, esse start ele não nos custa energia, ele não nos custa, se não para para pensar sobre ele, você simplesmente vai, porque isso já faz parte do seu dia a dia. Por exemplo, você acorda e você vai escovar os dentes. Você não pensa, vou escovar os dentes, você simplesmente vai. E quando você... Por quê? Porque isso já é um hábito. E quando você incorpora o exercício físico como um hábito, aquilo já faz parte da sua rotina. Não existe a possibilidade de você não fazer aquilo. Porque aquilo não é um peso para você, não é lesivo, não é um dano para sua rotina. Aquilo faz parte, é um momento de prazer, é um momento de bem-estar em que você está se cuidando e que você está promovendo saúde para você. A outra dica é começar devagar. Começa dentro das suas possibilidades, começa dentro da sua realidade. Se hoje você faz 0 minutos de atividade física, se você é completamente sedentário, começa com 15 minutos hoje, começa depois com 20 minutos e vai gradativamente aumentando dentro dos seus objetivos, dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que você quer para você. É muito comum o relato das pessoas que começam ou que recomeçam a fazer atividade física e se queixam de dores e faltam aos treinos e quebram essa rotina por conta dessas dores, e eu acredito que isso não é interessante, principalmente se você tem uma certa dificuldade em engrenar nesse estilo de vida com atividade física. Então a minha proposta para você é comece devagar, comece respeitando o seu corpo, respeitando as suas limitações, ok? E vai dia após dia incrementando e aumentando o número de tempo que você faz essa atividade física. Ao mesmo tempo que eu disse que a tecnologia ela é super atrativa para um estilo de vida saudável, a gente também tem que aprender, assim como a gente reage ao ambiente, a reagir também à tecnologia. Então se nós temos dentro do leque de tecnologias, muitas coisas que nos atraem para o sedentarismo, dentro dela também nós temos ferramentas que nos ajudam a promover exercício e atividade física. Então nós temos infinitos treinos de vídeo no YouTube, por exemplo. Nós temos aplicativos com exercícios físicos, com propostas de exercícios físicos. Diariamente tem lives acontecendo de professores promovendo atividade física. Então você também pode começar a se responsabilizar pelas escolhas que você faz. Se você está escolhendo ficar lá na Netflix, por exemplo, assistindo um vídeo sentado todos os dias, você também pode começar 1 ou 2 vezes por semana, procurar, ok? E decidir fazer atividade física, né? E as pessoas falam, eu não tenho motivação, não tenho animação para ir fazer atividade física. E eu te digo, você escova os dentes todos os dias e você não precisa de motivação, você não precisa de animação para fazer isso. Por quê? Porque isso é um hábito. E a atividade física, com o tempo, vai se tornando a mesma coisa. Obviamente que tem dias que ou você está muito cansado, ou o tempo não deu. Então eu acredito que existam pessoas que tiveram experiências negativas com o exercício físico, seja por não ter habilidade, por exemplo, numa academia ou num esporte qualquer, por ter sentido dor demais. É muito comum as pessoas quando vão na academia e fazem os exercícios, no outro dia dizem, nossa, estou sentindo dor num músculo que eu nem sabia que existia. Isso é muito comum, né? E de fato esses músculos existem e eles precisam ser estimulados.
Eu sei que tem muita gente que tem vergonha, né, de frequentar alguns ambientes de exercício físico, etc. E eu respeito isso, mas eu também te provoco a refletir sobre todos os benefícios, para além dos benefícios de saúde, benefícios para o corpo, que o exercício provoca também. Então, por exemplo, se nós pensarmos num ambiente que se cria, por exemplo, uma corrida ao ar livre, contato com a natureza, encontrar pessoas, por exemplo, surfar, o contato com a onda, com o mar. Se você gosta de dançar, aquele ambiente onde a música envolve, tenta se lembrar disso para que você volte, para que você comece ou recomece. Então eu quero te provocar a refletir mais uma vez. Muitas pessoas utilizam a justificativa de não fazer atividade física porque não tem tempo. E eu entendo, respeito, cada pessoa tem a sua história e tem a sua individualidade. Mas muitas vezes isso pode ser contornado. Como que a gente contorna isso? Primeiro, eu acredito que assim, se existe a possibilidade de você selecionar um momento, selecionar um tempo, coloca o seu nome na sua agenda e determina tal dia, tal hora vai ser o momento em que eu vou cuidar da minha saúde, vai ser o momento em que eu vou fazer atividade física, que eu vou fazer o meu treino, por exemplo. E outra coisa, muitas vezes as pessoas trabalham a semana inteira, têm um trabalho sedentário, quando chega no final de semana fica em casa sedentário. Obviamente, quer ficar com a família, quer fazer suas tarefas, enfim. Mas nós também poderíamos utilizar o final de semana como um grande potencializador desses novos hábitos. Então, o final de semana é um momento em que eu vou aproveitar para poder fazer exercício físico, para poder fazer uma atividade física. Então, vou acordar, por exemplo, no sábado de manhã, e obviamente que eu estou falando de pessoas que têm o final de semana disponível, e vou pedalar, e vou à praia, e vou fazer uma corrida, e vou para uma academia. Então, nós temos aí a possibilidade de, durante a semana, encontrar um momento para fazer uma atividade física e aproveitar e tentar potencializar a atividade física no final de semana. Então, coloca lá na sua agenda, olha, segunda-feira, 7 da noite, 30 minutos de atividade física. Quarta-feira, coloca o seu nome lá na agenda. Da mesma maneira como você coloca manicure, cabeleireiro, ir ao supermercado, fazer qualquer outra atividade, coloca o exercício físico também como uma de suas prioridades. E nesse momento eu também tenho que ter a responsabilidade de te fazer refletir sobre a culpa. Porque você sabe que você precisa fazer atividade física, muitas vezes você quer fazer atividade física, você não consegue se organizar ou você ainda não tem uma estratégia para poder ter um momento de fazer atividade física e você se culpa. E muitas vezes essa culpa ela acaba sendo uma vilã. Por quê? Porque ela não te ajuda. Você se culpa, você se coloca para baixo, você se frustra e cada vez se entrega e cada vez fica mais triste, cada vez se sente mais impotente e acha que isso não vai ser possível. Então tenta gerenciar essa culpa, tenta entender que é natural, que vai ter um dia que você não vai conseguir fazer exercício físico por causa de algum compromisso, por causa de algum imprevisto, ou mesmo porque você está cansado, porque você precisa descansar. Muitas vezes mais vale você vai para sua casa, descansa, para no dia seguinte você estar bem disposto para fazer um exercício físico, para fazer o seu treino, do que ir naquele dia, estar distraído, estar cansado, não vai acontecer bem, entende? Então mais vale você tentar entender o seu termômetro diário dentro dessa rotina, dentro do hábito de uma pessoa que está praticando atividade física e você tomar as decisões melhores para você. Um outro tema importante envolvendo essa realidade do sedentarismo, da inatividade física e também dessa recomendação da OMS é para os jovens. Nós sabemos que os jovens na faixa etária de 14 anos, 80% desses jovens faz atividade física insuficiente, ou seja, eles são sedentários. O que nós podemos pensar e discutir sobre isso? Primeiro, os pais poderiam sim ter uma noção, ter responsabilidade de promover atividade física para essas crianças e para esses jovens, ok? E tentar entender, você jovem que tá me ouvindo, é o seguinte, vocês pensam, né, a maioria dos jovens pensam assim, eu não vou fazer atividade física agora porque eu sou saudável, vou fazer quando eu estiver mais velho, quando eu estiver precisando. Esse pensamento ele pode ser questionado, por quê? Os benefícios de atividade física que um adulto tem, o jovem também tem, ok? E os malefícios que o adulto sedentário tem, o jovem também tem.
Então, quanto mais cedo a gente cria esse hábito, mais fácil é manter esse hábito ao longo da vida. E um jovem sedentário, ele também é muito mais fácil, tem muito mais chance de também se tornar um adulto sedentário. Então fica aí uma reflexão para você que é jovem, que é adolescente, que eu entendo perfeitamente que as distrações, que a oferta que vocês têm para o sedentarismo é muito grande, mas também para a atividade física também é muito grande. Então, saibam fazer escolhas, tentem fazer escolhas saudáveis, escolhas que vão te trazer benefícios momentâneos e também benefícios ao longo prazo. E também levar em consideração que se um adulto que tem esses problemas de saúde lá na frente precisa fazer atividade física, quanto mais cedo você começar a fazer também, você já combate essas possíveis doenças do futuro. Então, tanto a educação de saúde começa na infância, como os malefícios para a saúde com a inatividade também começam na infância. Bom, e eu resolvi gravar esse vídeo e bater esse papo com vocês pelos seguintes motivos. Para já é a minha atuação profissional como personal trainer, e depois é o seguinte, dentre os fatores de risco para a saúde, nós temos o sedentarismo como um dos maiores. Por quê? Vou citar como exemplo o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para a saúde? É um fator de risco. Mas a porcentagem de fumantes, de pessoas fumantes, ela é bem menor do que o número de sedentários. Então, se nós temos o sedentarismo como um fator de risco e nós temos uma porção, uma parcela da população muito grande que está no sedentarismo, e é um fator de risco que nós conseguimos combater, eu acho super importante provocar essa reflexão em vocês e espero inclusive o feedback de vocês aqui. Comentem o que vocês pensaram, comentem o que vocês acham, comentem o que vocês fazem e se vocês estão sedentários, mas não conseguem criar estratégias para poder sair disso, comenta aqui qual é a sua dificuldade ou deixa a sua dica, a sua contribuição. A internet, ela nos diz que durante o período de confinamento, uma das pesquisas no Google que mais subiu em procura foi exercícios em casa. Eu quero aproveitar agora e deixar algumas dicas para as pessoas que estão em home office ou para as pessoas que estão em casa, em confinamento e que consequentemente estão mais inativas. Uma das dicas que eu quero deixar, por exemplo, para você que está em home office ou mesmo para você que está em casa e que fica bastante tempo ao telefone, é o seguinte: você está sentado, trabalhando no seu computador ou fazendo qualquer outra coisa e existe a possibilidade de, em um momento, em uma chamada telefônica, você se levantar, se levante e caminhe pela casa, pelo espaço onde você está. Isso vai também contribuir muito. Aproveite qualquer oportunidade que você tiver para se exercitar. Uma dica que eu deixo para você e que inclusive foi um relato que eu recebi de alguns alunos, é o seguinte: eu estou sozinho na minha casa, não tenho muita motivação para começar a treinar. Existe um amigo seu que está na mesma condição, por exemplo, lá na casa dele, ele também não tem a menor vontade de treinar. Liga para ele, combina para fazer exercícios juntos. Vamos combinar uma rotina saudável, uma rotina de exercício para que nós possamos fazer juntos e sair do sedentarismo, sair dessa inatividade. Então liga para o seu amigo, combina com ele, tenta encontrar alguém, porque eu tenho certeza que outra pessoa próxima de você está na mesma situação, não tem motivação, está em casa, está em confinamento, está em home office e não tem assim tantas possibilidades para fazer atividade física. Liga para ele, elaborem um plano, conversem sobre possibilidades. Com certeza, com um amigo fazendo junto, vai ficar muito mais fácil. Uma outra dica interessante que eu recebi, um amigo meu, ele colocou um timer para despertar a cada 30 minutos. Então ele vai dentro da rotina de trabalho dele em home office, ou mesmo, essa dica também serve para você que simplesmente está em casa, a cada 30 minutos o celular desperta, ele se levanta, faz algumas atividades físicas, volta para o trabalho. Então, são medidas básicas, fáceis, rápidas, que podem contribuir muito para a sua saúde. Então eu vou deixar um recado para você. Nós sabemos sim que existe uma pandemia do coronavírus e que também existe uma pandemia do sedentarismo. Essa segunda está muito fácil da gente poder combater. Assim como eu disse que a cobrança deve ser pequena em relação a isso,
Obviamente, quando eu falo cobrança, eu não estou falando de responsabilidade, a cobrança deve ser pequena, a responsabilidade deve ser grande. O treino, o exercício, eu acredito também que ele também deve ser simples. Okay? Então, se você não pratica atividade física e quer começar a fazer em casa, opte por exercícios mais simples, como exercícios abdominais, como agachamento, sentar e levantar, caminhada, corrida no lugar. Bom, pensando nesse momento em que muitas pessoas estão mais sedentárias por conta da pandemia da Covid-19, é que eu vou apresentar para vocês uma possibilidade, um aplicativo que eu criei, onde eu faço a prescrição do treino, de um plano de treino, para que você possa fazer na sua casa, ok? Então, observa que interessante, que prático e uma solução rápida, fácil, para que você, dentro da sua própria casa, ou num jardim, ou num parque, comece a fazer atividade física com planejamento, com orientação, com suporte e, sobretudo, também com prazer. Bom, então é o seguinte, eu envio um arquivo para o aluno, pode ser um arquivo em Excel ou um PDF, ele consegue consultar a sequência de treino dele, se é um plano de treino, e aqui do lado em verde é onde o exercício se encontra no aplicativo. Depois ele vem aqui no aplicativo, abre lá a área do aluno, estava lá escrito pernas, né? Então ele vem aqui, por exemplo, pernas, e acha o exercício da descrição. Abre um vídeo do YouTube, onde ele pode ter o acesso à execução, bem como orientação e algumas dicas principais.